Família debaixo da graça. São dois conceitos extraordinários. Primeiro, família. Família é um projeto de Deus e um conceito de unidade, de junção entre um homem e uma mulher, gerando vidas. E esse conjunto é a família. E esse conceito, ele representa a relação entre Deus e a sua igreja, e a unidade que precisa gerar, e os filhos que são gerados a partir dessa realidade feita por Deus. E feita por Deus de maneira que não tem outras formas. É um homem e uma mulher que gera vida, e seus filhos vão surgindo a partir daí. O segundo conceito que a gente precisa entender é graça. A gente cantou belíssimamente: Deus é fiel a nós, mesmo nós falhando, mesmo a gente sendo imperfeito, mesmo a gente não conseguindo cumprir. Quando a gente olha para esse livro, a gente percebe que esse livro é um livro de alianças. Entenda, a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, e o Novo Testamento. Quer entender como é as alianças? O Antigo Testamento tem 39 livros para explicar como é isso. E ele mostra nos 39 livros uma aliança que foi quebrada pelo homem, mas que permaneceu um Deus fiel. E a fidelidade dele é tão grande que ele não poderia simplesmente, em função dos nossos erros e da quebra desta aliança, ele ia ser fiel como? Se a aliança foi quebrada. E aí ele vem com o próprio Deus se fazendo carne, habitando entre nós, chamando a igreja e fazendo uma nova aliança. Agora, aliança que o ser humano continua quebrando, mas agora não é pelo mérito, é pela graça. E essa graça é feita não por atitudes perfeitas das nossas vidas. Essa graça se manifesta pela nossa fé em Cristo Jesus. E quando essa fé vem sobre as nossas vidas, logo vem a consciência do pecado e da queda e da quebra dessa aliança que fazemos constantemente, e que constantemente, a cada dia, Ele que é fiel, permanece renovando as suas misericórdias a cada manhã. Então vamos trabalhar acerca desses dois conceitos. Uma graça nos fazendo olhar que a gente não consegue cumprir essa aliança que Deus fez conosco. Mas ao mesmo tempo, mostra um Deus que permanece fiel e com seu infinito amor, joga essas falhas no mar do esquecimento e toma o lugar, o nosso lugar, da punição por causa dessa queda, por causa de nossas falhas. Ou vocês pensam que por causa da nova aliança, o homem agora está perfeito? Claro que não. O homem continua o mesmo, pecando e errando. A diferença é que o Espírito Santo, ele nos convence, e a gente se quebranta, e a misericórdia de Deus se renova, e a gente progride assim. Mas eu queria chamar a atenção, na verdade hoje, falar sobre duas famílias que estão debaixo da graça. Eu queria convidar os irmãos a abrir o texto de João, capítulo 1, a partir do verso 6. O livro de João é um dos livros mais importantes que apresenta a vida de Jesus Cristo. Mas antes de falar dele, estávamos nós aqui, o pastor Chimenez estava também, reunido com os pastores ontem de manhã, e na discussão aqui, a gente estava aqui com vários pastores de várias idades de ministério, pessoas bem mais experientes, com mais de 40 anos de ministério, e pessoas com 2 anos de ministério, 10 anos, 20 anos.
e debatendo acerca dos ataques sobre a família. E a gente constatou que mesmo as gerações e as experiências vividas, os erros e os ataques são os mesmos, e que ninguém está livre. Existem famílias pastorais passando dificuldade com os seus filhos, nas drogas, na promiscuidade, no ateísmo, nas revoltas. Isso está em todas as esferas da sociedade. Constatamos que isso é muito forte, tanto na vida da família dos pastores, como na vida dos nossos irmãos das igrejas. Havia aqui mais de 30 pastores, estou certo, pastor? Mais de 30 pastores aqui, automaticamente, no mínimo 30 comunidades aqui representadas. Em cada comunidade, vamos dizer assim, no mínimo 50 membros. Quantas pessoas não estavam aqui representadas a partir daqueles pastores? Sabe qual foi a conclusão depois de 2 ou 3 horas de debates aqui? O pastor, um dos pastores com mais tempo de ministério, se levantou e pediu a palavra e perguntou: e agora? O que é que nós temos que fazer? Imagine um pastor, se eu não estiver enganado, ele tem mais de 50 anos de ministério, né? O pastor Roberto. Mais de 50 anos de ministério. Chegar para um grupo de 30 pastores e perguntar: e agora? O que é que a gente faz? E ninguém tinha resposta. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Uma geração onde a família, de fato, está sendo muito bombardeada. Bombardeada não é a mídia, não é pelas trevas mesmo. A nossa luta é principados e potestades. O problema não está na mídia, o problema está em quem usa a mídia. O pecado não está na tecnologia. O pecado está na mão daquele que fica teclando ou flertando com aquilo. Ou com aqueles que estão negligenciando isso, mas os nossos filhos não, meus irmãos. A gente não se atualiza no que diz respeito à tecnologia, mas os nossos filhos mexem nisso com a maior facilidade. Enquanto a gente não está familiarizado com isso, eles já estão vendo coisas que não deveriam ver. E o que é pior, influenciando a vida deles. Precisamos estar atentos. Precisamos ser pastores mais atentos. Precisamos ser igreja mais atentos. Pais mais atentos. Mães, irmãos. Precisamos ser uma família mais atenta a todas as coisas. Mas eu quero chamar a atenção que isso não é o fim. Há uma graça que está sobre a família, debaixo da família, acima da família, do lado da família, em todas as esferas da família. Porque essa família, a nossa família, tanto a família biológica como a família cristã, foi fundada por aquele que é fiel. E ele permanece fiel. E ele sempre será fiel. E os projetos deles não podem ser frustrados. E a família não será frustrada. Por mais que o inimigo se levante, ele cai, porque o nome de Jesus é muito mais poderoso e derrama graça sobre nossas vidas e não pelos nossos méritos. E eu convido os irmãos a olharem então para João e perceber 2 famílias aqui. Vamos ler o texto. João capítulo 1, os versos de 6 a 14 diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinha ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava com Deus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Este Verbo, que a palavra é logos, é a palavra, e ele representa, e em João, ele significa a pessoa de Jesus Cristo. Ele era cheio de graça e de verdade. É por isso que a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é uma família cheia de graça. Para entender que família eu estou falando, é preciso olhar para o texto e perceber a composição da família a qual eu estou falando. Primeiro, um pai. Quem é esse pai que eu estou falando? Deus. Segundo, o Filho unigênito. Apesar de que prestem atenção que às vezes a gente é tentado a olhar pai e filho como se eu fosse uma hierarquia ou um maior. Eles são um mesmo Deus, mas ele se apresenta como pai e ele se apresenta como filho, o unigênito. E a expressão unigênito é único gerado. Está falando de Jesus Cristo em carne, o Deus encarnado. E a mulher cheia de graça, que nesse texto não aparece. Mas esse filho cheio de graça e de verdade veio de uma mulher que era cheia de graça, Maria, uma virgem. E essa ideia fantástica de Deus de vir através de uma virgem é para mostrar que ela não foi tocada. É simbolizando que é a pureza da intimidade dela. Não pureza no sentido de perfeita, mas ela não conhecia a intimidade com nenhum homem. Ela era pura. E nesse sentido de pureza, tem o pai, o filho e a mãe, a mulher que foi escolhida pura para poder participar disso. Essa é a primeira família que gera um filho, o único gerado, que é perfeito, e ele é cheio de graça e de verdade. Essa família cheia de graça começa com uma outra família, que serviu de testemunho, e que também foi cheia de graça. A família de um sumo sacerdote chamado Zacarias, que no final de uma jornada de serviço a Deus, um homem, não estou falando de qualquer homem, eu estou falando de um sumo sacerdote. Isso implica-se dizer que ele entrava nos santos dos santos, ele falava diretamente com Deus, ele era intermédio entre o homem e Deus. Este homem, quando ouviu a voz do Senhor, ele duvidou daquilo que era a promessa, porque ele estava com a cabeça tão materializada, tão humana, que ele não imaginava que ele, já de idade, sua mulher estéril, poderia vir ali um filho. Mas isso é bom, porque é o momento quando a gente percebe que ele, mesmo com tanto conhecimento, mesmo estando no altar, mesmo servindo com tanto tempo, com tantas experiências diante de Deus, esse homem era incrédulo naquilo que Deus revelou. A sua fé estava abalada. Ele não conseguia perceber que Deus é um Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele pode reverter qualquer circunstância. Por mais que pareça impossível aos olhos humanos, Ele permanece sendo Deus soberano sobre todas as coisas. Mesmo que seja um homem de Deus, um homem que tem conhecimento da palavra, um sumo sacerdote, aquele que tem experiências marcantes com Deus, ele ainda assim é falho. E essa falha mostra que Deus derramou graça
na família dele, quando concebeu aquilo que para ele era impossível. Imagine os outros que não tinham a experiência que ele tinha, que não tinham o conhecimento que ele tinha, que não estava no altar. Mas o fruto deste casal foi para ser testemunha do poder que Deus ia fazer no ventre de Maria. O anjo, quando fala com Maria, ele mostra que a Isabel, sua prima e esposa de Zacarias, estava grávida. E que Maria foi ao encontro para ter certeza se aquela revelação do anjo era realmente verdadeira. E o que é interessante, este menino, que ainda no ventre, com 6 meses aproximadamente de gestação, ele dá cambalhota quando ele chega na presença de Jesus Cristo, ainda sendo gerado no ventre de Maria. Amados, não há graça maior quando a gente percebe que, mesmo tendo incredulidade, Deus fez a sua promessa naquele casal. E não foi qualquer promessa. João era este homem que foi gerado nesse casal, com 2 propósitos. Primeiro, testemunhar que Deus é um Deus do impossível. E que ele iria fazer em Maria o que tinha feito em Isabel. Segundo, ele veio para preparar o caminho para o Senhor. Ele veio para pregar uma mensagem: arrependei-vos e convertei-vos. O que prepara o caminho para o Senhor é somente isso, meu irmão. A gente entender que somos pecadores falhos, mesmo que a gente suba nos altares, mesmo que a gente é o sumo sacerdote, somos pecadores e precisamos nos arrepender e nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos. Ele veio para testificar, para dar testemunho, e dar testemunho da luz. E a Bíblia é bem clara quando diz: ele não é a luz. Nós não somos a luz. Mas nós testificamos a luz sobre nossas vidas e a partir de nossas vidas. Esse menino, ele deu testemunho de que Deus, a luz, clareou no ventre de sua mãe, quando todos os olhos, inclusive do seu marido, estavam incrédulos. Ele veio testificar que Deus pode fazer o impossível. Porque uma obra ainda maior, porque Isabel e Zacarias, eles eram um casal com intimidades, mas José e Maria não. José e Maria não. José e Maria foi concebido com uma graça ainda maior. Por isso que ela é a mulher cheia de graça. Porque Isabel teve graça ali no ventre dela, mas ela conheceu o seu marido Zacarias. Os irmãos estão me entendendo. Mas Maria não. Maria era uma virgem pura, imaculada, porque o Salvador não poderia nascer de outra maneira senão de um corpo puro e imaculado, sem violação, porque ele é um Deus santo, digno, e que precisa ser também a luz diante das trevas. Por isso, João, ele não era luz, mas ele testificou dessa luz no ventre de sua mãe. Ele é essa testemunha. E com autoridade ele podia pregar no deserto e ser a voz que clama no deserto, para testificar que aquele que viria depois é ainda maior a graça sobre a vida dele, de tal maneira que ele é cheio de graça e cheio de verdade. É por isso que no verso 16 do capítulo 1 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude
Graça sobre graça. O que eu quero dizer é que todos nós, de geração a geração, de todas as circunstâncias, dentro do ventre de nossas mães, desde a época, eu quero usar, é graça sobre graça. Foi graça no primeiro casal, de Zacarias e Isabel. E este fruto dessa graça testificou da graça do ventre de Maria, para gerar um fruto, e o maior fruto, e o maior poder da graça e da verdade. Ele é cheio de graça, e ele é cheio de verdade, porque ele é a graça imerecida sobre nossas vidas. E ele é a verdade, e ele é o caminho que a gente deve andar. Por isso nós temos que guiar nossas famílias debaixo da graça que é Cristo Jesus. Temos que guiar nossas famílias debaixo da verdade que é Cristo Jesus. Não o padrão desse mundo, não as coisas que nós estamos vendo, ouvindo, achando como se isso é natural. Não é natural, isso é demoníaco. As formas de família que estão sendo anunciadas é do demônio. Debaixo da graça é homem macho e mulher fêmea, gerando frutos. Gerando frutos. E se não gostarem de ouvir, o problema é seu. Porque eu venho em nome de Jesus representar essa palavra. Mas eu quero dizer uma coisa no verso 7 a 9, diz assim: este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. A graça é luz para o mundo, meus irmãos. E da mesma forma que ele veio ao mundo para testificar acerca da luz, que é Cristo. E olha o objetivo bom que a palavra diz, o objetivo da coisa. Ele derramou graça na família de João, e João é fruto dessa graça. E essa graça é para testificar acerca de Cristo. Não adianta a gente estar debaixo da graça, se a graça que estiver na nossa vida não apontar para Cristo Jesus. Não clarear sobre a vida das pessoas, sobre as trevas. Não ser luz. Eu e você não é luz, mas nós temos que testificar acerca dessa luz, para que as trevas sejam dissipadas. Por isso ele diz assim na palavra: a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha só, ele não é a luz, ele veio testificar da luz, mas todos têm que crer a partir da vida dele. A gente está terceirizando aquilo que é responsabilidade nossa. A gente tem que bater no peito: não, peraí, eu nasci por graça. E eu me identifico muito com essa história, porque eu nasci de 6 meses. Minha mãe já tinha 4 filhos, tomava remédio há 7 anos e não queria ter mais filho. Começou a ter um problema hormonal. E nesse problema hormonal, o médico disse: olha, não dá para a gente fazer os testes hormonais você tomando hormônio. Você precisa parar o anticoncepcional para poder a gente fazer os testes. E 20 dias depois, ela estava grávida. O médico disse que era impossível ela engravidar com 7 anos de remédio. Eu não entendo dessas coisas. Eu sei de uma coisa: houve graça no ventre de minha mãe. E 6 meses depois, na verdade 5 meses, a médica adoece e vai-se embora para os Estados Unidos se tratar. E uma outra médica disse que minha mãe estava entrando em trabalho de parto. E aí, queria fazer já a cirurgia. Minha mãe disse: deixa eu ir em casa buscar as coisas. Mas não, era para correr, porque ela sabia que só tinha 5 meses. E com 1 mês depois, ela teve complicação, teve que voltar. A médica não deixou ela sair e fez a cirurgia. E eu tinha centímetros, eu tinha algumas gramas, tanto é que todos me chamavam de rato branco, porque era desse tamanho, parecia uma luz fluorescente. Eu não tinha cabelo, ainda não tenho, mas teve uma época da minha vida que eu tinha cabelo, mas eu nasci sem cabelo, eu não tinha sobrancelha, eu não tinha cílios, eu não tinha unha, era só um corinho desse tamanho.
E minha mãe precisou dar de conta-gotas leite de cabra durante 3 meses para completar os 9 meses. Eu não fiquei em incubadora, eu fiquei em casa. E eu sei que isso é fruto da graça eu hoje estar aqui pregando. Teve outras histórias que aconteceram que mostram que era a graça de Deus sobre a minha vida, para estar aqui. É por isso que eu olho para esse texto e sei o que era a graça no ventre dessas mulheres. Na de Maria não dá para mensurar, mas no de Isabel até dá, porque o improvável aconteceu. Eu também, segundo os médicos, não ia nascer. Aliás, minha mãe não ia nem engravidar. Mas eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor, e para testificar dessa luz, que desde o meu nascimento, eu percebo isso. Eu tive o privilégio de reconhecer essa luz já adulto, mas eu tive o desprivilégio de reconhecer somente adulto. Mas quando eu tive a consciência de Cristo, que eu olhei para a minha vida passada desde o meu nascimento, eu percebo que, meu Deus, somente a graça, desde o nascimento, para me sustentar, para me fazer crescer, e os meus médicos diziam que eu não ia crescer, e até que eu não cresci tanto, mas eu sou o maior da minha casa, eu sou o mais forte da minha casa, entre os meus irmãos. E o médico disse que eu ia ficar raquítico, pequeno, não ia crescer porque eu não fui desenvolvido. Mas aqui estou, para a honra e glória do Senhor. Então, quando eu olho para João, eu percebo que ele era improvável. Ninguém imaginava, ninguém esperava, nem mesmo seu pai acreditava, nem mesmo quando Deus falou com ele. Ele não percebeu. Mas ele não é a luz, mas veio para testificar da luz. Nós não somos a luz, mas estamos aqui para testificar da luz. Se você teve essa consciência desde o seu nascimento, ou você está tendo a sua consciência já adulto, não importa. O propósito da sua vida é testificar que a luz é verdadeira e ela dissipa as trevas. Todos precisam olhar para a sua vida e perceber que a luz é verdadeira, porque ela tirou a presença das trevas da sua vida. Nossas famílias precisam mostrar que são exemplos para o mundo. O mundo pode estar de ponta cabeça, mas a nossa casa precisa estar macho e fêmea e filhos. E cada um precisa ter a consciência do seu papel e exercê-la para a honra e glória, para testificar que a luz é verdadeira, que Ele é cheio de graça, que Ele é cheio de verdade, Ele está vivo e Ele reina sobre as nossas vidas. E ainda hoje Ele vence o pecado, porque o seu nome tem todo o poder. As nossas famílias precisam estar debaixo da graça. Meus irmãos, testificar é uma palavra que significa ser uma testemunha. Aquele que presenciou um ato daquele que é a luz. É afirmar ter visto, ouvido e experimentado algo, recebido como revelação, como inspiração divina nas nossas vidas. A saber, a verdadeira luz e não qualquer luz. Vinda ao mundo, ela ilumina todo homem. Todo homem. E todas as famílias da terra serão abençoadas por causa dessa luz sobre as nossas vidas. É por isso, meus irmãos, que a graça, ela é a palavra. O verbo. Observe que do verso 9 ao verso 10, parece que como se tem uma divisão. Parece que ele está falando de uma outra coisa. Quando ele vem falando sobre a luz e sobre testificando, aí ele faz, o verbo estava no mundo. Aí a pessoa diz, meu Deus, esse texto parece ser duas. Mas quando a gente vai olhar no original, está dentro da mesma perícope. Dentro das mesmas divisões do texto sagrado, quando foi revelado. Então, logicamente,
mesmo sendo dois temas, esses dois temas estão relacionados. E é uma continuidade. Portanto, a gente precisa olhar que o verbo é o mesmo da luz. E a luz, que representa uma pessoa, e a pessoa de Cristo, o verbo também assim o faz. E é também nesse sentido. Por isso a palavra verbo é a palavra logos, e é um ato de falar. É os ditos de Deus, os decretos, os mandamentos, a ordem dos preceitos morais dados por Deus, mas em uma pessoa e em um livro. E é a mesma coisa. Um encarnou e um foi inspirado. Um é encarnado e o outro é inspirado. Por isso, Logos, a palavra, é a pessoa de Deus encarnada, o Filho. Essa palavra Logos também tem a ver com discurso, e um discurso como uma instrução de algo. Por isso, Jesus Cristo é uma instrução, Jesus Cristo é uma doutrina, Jesus Cristo é um ensino, Jesus Cristo é uma pessoa. Ele é aquele que dissipa as trevas, Ele é aquele a quem nós usamos para que a luz resplandeça e as trevas desapareçam. Por isso o texto diz assim: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele mostra o Deus Criador, mas ele mostra também a cegueira do homem. E nesse momento, hoje, eu não vou explicar sobre isso, mas a cegueira do povo de Deus nesse sentido é uma profecia de Isaías, que se cumpre aqui. Portanto, estava escrito e determinado por Deus que estes homens estariam cegos e não iriam ouvir e dar ouvido. Por isso, isso era um testemunho daquilo que já havia sido anunciado. E agora estava sendo rejeitado. E o verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele não fala aqui aqueles que são perfeitos, aqueles que não erram, aqueles que são imaculados, não, aqueles que nele creram, que sabem que são pecadores, mas sabem que Ele é o Salvador desse pecado, que sabem que são falhos, mas que sabem que Ele é a luz que vai clarear as suas trevas, para que ela dissipe da sua vida. E que você é testemunha. Testemunho não é quando a gente chega aqui e diz um relato da minha vida. Testemunha é quando os outros olham para a minha vida e não vê mais a presença do pecado. Por isso, estar com uma família debaixo da graça não é meritória, mas é fundamental para, de fato, a gente estar debaixo da graça. Estar debaixo da graça, não pelos nossos méritos, mas pela luz de Cristo que brilhou sobre nós e dissipou as trevas. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Algo sobrenatural aqui. Nós não nascemos como sendo filhos biológicos, mas sendo agora filhos adotivos. Por isso, meus irmãos, ter uma família debaixo da graça é reconhecer a graça do Pai, primeiramente. Reconhecer a graça de ter nascido. Reconhecer a graça da mãe que nos gerou. Reconhecer a graça por ter recebido graça. E todos os dias Ele derrama graça, com as suas misericórdias se renovando. É reconhecer que a graça é a criação de todas as coisas. Reconhecer que a graça é a palavra de Deus, e o verbo que Deus que se fez carne, e o verbo que se fez a palavra. É reconhecer esta luz que mostra que somos pecadores e que precisamos arrepender e converter dos nossos maus caminhos. Ser uma família debaixo da graça é reconhecer que nós somos chamados a testificar dessa luz no mundo e para todo homem
tem que ver a luz de Cristo. Estar debaixo de uma família, ou melhor, uma família debaixo da graça, é para que todos que nele crer não pereçam, mas tenha a vida eterna. Nós não mudamos os outros. Nós ajudamos o Espírito Santo de Deus a mudar nossa vida, de maneira que ela se torne luz. Nós não seremos a luz, mas nós vamos testificar dessa luz nas nossas vidas. E isso vai resplandecer, transbordar na vida de todos que estão do lado. Por isso, meus irmãos, uma família debaixo da graça é reconhecer o verso 13, quando ele diz assim: os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. É dizer, eu não nasci do sangue, de sacrifício de homem algum, nem do meu pai, nem da minha mãe. Eu não nasci da vontade da carne deles dois, nem da vontade de homem algum, mas eu nasci porque Deus, antes de meu pai e minha mãe ter vontade que eles não tinham, para eu nascer, Ele deu uma doença, para que parasse o remédio, mas para que a graça fosse derramada, e eu aqui estivesse. E eu não sou privilegiado, todos os que estão aqui, é fruto da graça de Deus. Por isso, o verso 2 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como o unigênito do Pai. Meus irmãos, entendam uma coisa para a gente fechar, até o louvor já pode vir. O unigênito do Pai foi transformado pela graça e pela verdade em primogênito sobre nossas famílias.